Você acompanha Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp está de volta, seguindo com mais informações aqui do Legislativo Paulista, do Brasil e também do mundo. Voltamos a falar com a nossa repórter Priscila Silvério. Priscila, quais as suas informações nesse momento aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo? Bem-vinda de volta. Para todos que nos acompanham aqui na Rede Alesp. Olha, eu já vou falar o que acontece amanhã para que as pessoas consigam se organizar também e participar das atividades, né? Afinal de contas, cada voto ali precisa ser também olhado depois, né? O que o seu deputado faz, o trabalho que ele faz, acompanhar, essa é a função de cada cidadão. Então, às 14h tem a reunião especial da Comissão de Atividades Econômicas. Tem a finalidade, então, de eleger o presidente e o vice-presidente desta comissão. O que acontece, Júlia? A cada 2 anos, muda-se ali, né, o biênio da administração da Casa, da Assembleia, né, a presidência da Assembleia. Como isso aconteceu esse ano, então, todas as comissões também precisaram eleger ali presidentes, vice-presidentes. Então, a Comissão de Atividades Econômicas vai definir isso amanhã às 14h. Também às 14h tem a reunião da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor e tem ali na pauta 4 itens, né? Um é o projeto de lei 277 de 2016, de autoria do deputado Wellington Moura, que estabelece nova fonte de custeio para o Sistema Regional de Saúde e tem também os outros requerimentos, né? Então, a cada reunião, os deputados colocam os requerimentos ali para votação e depois eles podem, então, se transformar em projetos de lei, trazer pessoas para falar à comissão. Então, isso já é definido nessas primeiras reuniões, tá? Então, às 14h, 2 reuniões de comissões, elas acontecem em ambiente virtual, vão ser transmitidas pela Rede Alesp e também pelo canal da TV Alesp no YouTube. Então, dá para acompanhar tudo que acontece no Legislativo Paulista. Às 6h, né, da tarde, tem o ato solene Despejo Zero. Vai ser transmitido pela Rede Alesp, também no YouTube. E, olha, só um dado sobre esse período, né, de despejos, né, na época da pandemia. Olha, segundo dados coletados pela campanha Despejo Zero, 9.155 famílias foram removidas no Brasil entre março de 2020, ali início da pandemia, a fevereiro de 2021. Então, ali um prazo de 1 ano, né? Então, quase 10.000 famílias foram removidas e mais de 65.546 famílias estão ameaçadas, então, de despejo. A solicitante desse ato solene é a deputada Leci Brandão, do PCdoB, e o importante, Julie, desses atos solenes, desses momentos em que há discussão, a população é chamada, tem oportunidade de falar, também representantes, profissionais da área, e isso colabora muito para o trabalho dos deputados, para que depois eles tomem as providências adequadas. É isso, Julie. Ótimo jornal para você aí. Perfeito, Priscila. Muito obrigada, viu? A gente se encontra logo mais, talvez aqui no jornal ou durante a programação, tá bom? Ok. 4 hospitais municipais ou com leitos contratados pela Prefeitura de São Paulo estão com as unidades de terapia intensiva, as UTIs, completamente lotadas desde ontem. Outras 6 unidades de saúde na capital paulista apresentam ocupação de UTI acima de 90%. A taxa geral de ocupação de UTI de leitos públicos na capital era de 80% ontem. A Secretaria Municipal de Saúde prevê, nas próximas semanas, um pico de internações como os de abril, mês mais letal desde o início da pandemia. O secretário Edson Aparecido classifica a situação da cidade como grave, já que os leitos para pacientes de outras doenças também estão cheios.
Até o último fim de semana, a cidade registrava 98% de ocupação das vagas gerais em UTIs, que não são específicas para pacientes com Covid. A gente fala agora aqui no Jornal da Rede Alesp sobre o governo do estado entregar a primeira estação sustentável de São Paulo. O governo paulista entregou essa primeira estação sustentável de passageiros aqui em São Paulo, em parceria com a iniciativa privada. A estação Vila Olímpia, na linha 9 Esmeralda da CPTM, passou por uma remodelagem estrutural para redução justamente dos impactos ambientais, com novos equipamentos e infraestrutura que beneficiam passageiros, priorizam energia limpa e preservam recursos naturais. E a gente fala agora sobre esse assunto com Eduardo Jorge da Cunha Caldas. Ele é diretor de Planejamento e Negócios da CPTM. Bom dia, Eduardo. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem contigo? Prazer estar aqui para falar com vocês. O prazer é nosso. E justamente falando na Semana Mundial do Meio Ambiente, nós temos essa notícia justamente dessa estação sustentável aqui em São Paulo. Primeiro, eu gostaria que você nos falasse como foi esse projeto de remodelagem da estação ali na linha Esmeralda. Julie, no fim do ano passado recebemos a Eletromídia e que, em parceria com o Santander, tinham interesse em remodelar a estação Vila Olímpia para transformá-la numa estação 100% sustentável e prosseguimos com o chamamento público para que fossem realizadas as transformações da estação e depois de 4 meses conseguimos inaugurá-la na semana passada, na prévia aí da Semana do Meio Ambiente. Agora, Eduardo, uma outra questão, né? A gente sempre fala dessa união e boas práticas, né, do setor público com o setor privado e justamente o governador João Dória, quando fez o anúncio, disse, né, que esse é um fato inédito dessa questão de ter uma primeira estação patrocinada, porque ela retira também o ônus do dinheiro público, coloca o setor privado de uma forma funcional dentro da cidade. O quanto muda a configuração, não digo da linha, mas o olhar, né, dessas empresas privadas para uma linha que leva tantos passageiros para o trabalho? Olha, Julie, a inclusão dos quesitos de sustentabilidade, a sustentabilidade ela deve estar presente no nosso dia a dia, né? E a inclusão desses quesitos novos de sustentabilidade da estação, além de proporcionar conforto, como conforto térmico, fazem os passageiros e todos que utilizamos a CPTM, no dia a dia, estar em contato com essas questões de sustentabilidade. As melhorias apresentadas na estação nos fazem ter mais conforto térmico, ter economia na conta de energia, temos reuso da água para irrigação dos jardins. Então, sem dúvida, essas melhorias implantadas são muito boas para a população que passa na estação todos os dias e passam a ter um olhar atento a esses quesitos também durante o seu dia, depois de irem ao trabalho ou quando estão voltando para sua casa. E, Eduardo, você é diretor de Planejamento e Negócios justamente da CPTM. Qual é a visão hoje da CPTM de formar novas parcerias para que outras estações, não só talvez da linha Esmeralda, mas de outras linhas, possam entrar nesse modelo sustentável? É algo já que a CPTM pensa a longo prazo? Sem dúvida. O projeto foi um sucesso. Foi um grande desafio fazer as implantações dos quesitos sustentáveis sem parar a operação e hoje em dia já estamos em tratativas com a iniciativa privada para que outras estações possam ser anunciadas e remodeladas com a maior brevidade possível. Essas parcerias dependem do interesse da iniciativa privada, geralmente que está ao redor da estação,
mas as tratativas estão sendo conduzidas e espero que em breve possamos entregar novas estações sustentáveis. Nós estamos falando de sustentabilidade, né? A gente sabe que a Agenda 2030 da ONU, ela fala muito sobre essa questão de meio ambiente, de sustentabilidade, de governos sustentáveis, e a CPTM entra, né, nesse rol de procuras com a iniciativa privada, como você bem disse, né? A iniciativa privada pode estar próximo de uma estação e querer ajudar nesse sentido. A minha pergunta é para você, Eduardo, o quanto você fomentar o entorno das estações para serem melhores? Não só, não digo do atendimento específico dos trens e afins, mas de como as pessoas transitam nesse meio. Sim, a diretriz do governador João Dória, desde que iniciamos a gestão em 2019, é de não só propiciar melhores serviços, mas também não só propiciar receita não tarifária para a CPTM, mas também com serviços que agreguem ao dia a dia da população. Então, a estação sustentável é um quesito que agrega ao dia a dia da população, os serviços que estão sendo incluídos nas estações também. Então, sem dúvida, a estação ela faz parte do dia a dia do nosso passageiro. Então, essas melhorias só vêm ao encontro da melhoria do dia a dia deles. Eduardo, você falou agora na sua resposta anterior, né? O desafio foi remodelar toda a estação, não parando, então, a circulação de trens e afins. Como é que foi toda essa ginástica, essa dinâmica? Como é que funcionou isso, esses bastidores? A CPTM tem uma janela de operação de 20 horas diárias. Então, a instalação dos jardins verticais nos muros que vedam a faixa de domínio, por exemplo, tinham que ser feitas em pouquíssimo tempo. Então, nos 4 meses da assinatura do convênio até a inauguração da estação, o trabalho tinha que ser feito durante a noite e sem interromper o transporte dos passageiros. Agora, para quem está em casa ou quem nos assiste pelo canal do YouTube, não conhece aqui a capital paulista, a linha Nova Esmeralda é aquela da CPTM que passa ali do ladinho do Rio Pinheiros, né? Leva muita gente ali para Osasco também. O volume é muito grande de pessoas que vêm das cidades do entorno para trabalhar aqui na capital paulista, não é? Hoje, a gente já tem a ciclovia ali também, tem agora essa questão da estação sustentável. Você estava dizendo, melhorar a qualidade de vida das pessoas também nesse trânsito. Me parece que esse é o pensamento da CPTM também. Sem dúvida. O passageiro da CPTM ele já tem um ganho expressivo de sustentabilidade, porque a CPTM, os trens são elétricos, obviamente, e de redução do tempo de viagem, porque na ferrovia não tendo trânsito, eles têm um tempo mais curto do que utilizando outros meios de transporte. Porém, as melhorias das estações e do seu entorno fazem com que o seu dia, tendo mais serviço, o seu dia seja ainda melhor. Agora, Eduardo, você falou, né, que é um pensamento também do governo do estado de São Paulo, junto com a CPTM, pensar essa questão sustentável. Nós estamos num momento em que o mundo fala sobre o ser sustentável e que as cidades sejam sustentáveis, né? O quanto no meio de uma pandemia o ser sustentável vai auxiliar toda a dinâmica de uma cidade a longo prazo? Dentro da sustentabilidade inserida na estação, para a questão de pandemia, tivemos inseridos, por exemplo, a modernização com elementos sustentáveis modificados nos banheiros de saboneteiras e pias automáticas que evitam contato. Temos uma área uma área educacional que ajuda o passageiro a ter mais contato com quais são os elementos que transformam a sustentabilidade.
inicia-se reciclagem de lixo. Acho que o papel educacional que o tema sustentabilidade traz para os passageiros, ele sem dúvida melhora a vida da população. Agora, saindo um pouquinho dessa questão de sustentabilidade, né? Eu gostaria que você, por favor, se puder, faça uma análise aí dos impactos do serviço da CPTM para essa população e de ampliação de linhas. Eu sei que a gente está saindo um pouco dessa questão sustentável, mas é sempre importante ter a palavra da CPTM aqui para a gente. A linha 9, ela tem 2 estações com previsão de inauguração. Ela está sendo expandida para o sul, com a inauguração de Mendes, Vila Natal e Varginha. Existem estudos para ampliação da linha 13 e projetos para que o serviço seja sempre expandido. Uma outra questão, nós estamos no meio da pandemia, não é? Tem que seguir todos os protocolos e afins. Como a CPTM tem lidado desde o início da pandemia com relação à segurança dos seus passageiros e também dos seus trabalhadores? A segurança dos passageiros e dos trabalhadores é uma prioridade na companhia. Os nossos trabalhadores, eles utilizam máscara. A CPTM, junto com o metrô, foi o primeiro local a ser obrigatório a utilização de máscaras. Nós fizemos algumas parcerias com distribuição de álcool gel, intensificamos altamente a limpeza dos vagões entre viagens. Durante um tempo foram feitas cabines de sanitização e tudo que possa ser feito para que a pandemia tenha um efeito, o menor efeito possível com a quantidade de pessoas que é transportada na CPTM. Essa questão, voltando agora sim à questão de sustentabilidade, às vezes quando a gente fala em sustentabilidade, as pessoas pensam, num primeiro momento, que é algo só que não vá poluir o entorno, vá poluir, enfim, vai ajudar nessa questão de poluição dentro da cidade. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que é ser uma empresa sustentável e justamente essa ideia de que as pessoas deixem de utilizar os seus carros para utilizar o transporte público. Sem dúvida, a utilização do transporte público em detrimento a veículos que emitem CO2 é um grande ganho para toda a população. Sabemos que em tempos de pandemia precisamos evitar aglomeração, então pessoas que têm possibilidade de se transportar com menos contato o fazem, porém, no longo prazo, sabemos que o transporte ferroviário eletrificado é sustentável e traz enormes ganhos para todo o planeta. Então, Eduardo, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, para quem está em casa aqui, né, são as pessoas que utilizam também o sistema da CPTM, se você puder repetir como está essa questão do planejamento das estações sustentáveis e o quanto essas estações realmente vão trazer benefícios para a cidade de São Paulo, por favor. A CPTM, depois da inauguração da Estação Vila Olímpia Sustentável, já tem planejamento de parcerias com a iniciativa privada para que outras estações possam ser patrocinadas e possam ser transformadas em estações sustentáveis, incluindo seus jardins verticais, o tratamento de esgoto, estação para reutilização, né, na irrigação, instalação de placas solares para geração de energia fotovoltaica e todos os quesitos que foram instalados na estação e que trazem uma melhoria do transporte, da sensação do passageiro quando passa por essa estação. Perfeito, Eduardo. Muito obrigada, viu, pela sua contribuição hoje aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia por aí. Obrigado a vocês.
A morte de um policial militar, a pandemia e a demissão de servidores da imprensa oficial foram alguns dos assuntos abordados no último Tribuna Virtual, aqui da Rede Alesp. O Tribuna Virtual desta segunda-feira, dia 7 de junho, recebeu o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, que na primeira participação falou sobre uma portaria publicada no Diário Oficial, convocando diretores e diretoras da rede estadual para um curso presencial de servidores. No próximo dia 9, de um curso presencial, olha, o nome do curso, Formação de Tecnologia e Inovação. Esse é o nome do curso, Formação de Tecnologia e Inovação. Essas diretoras foram convocadas de várias regiões do estado, elas vão aglomerar. Olha, o secretário Rossielli, minha gente, né, para passar a impressão de que está tudo normal, acho que ele acha que acabou a pandemia. Ele está movimentando centenas de pessoas de várias regiões do estado, de várias diretorias de ensino. Na sequência, o deputado Major Meca, do PSL, usou seu tempo regimental para falar da morte do policial Leandro Patrocínio. O corpo do PM foi encontrado em um terreno na zona sul da capital paulista. Eu estou aqui no 1º Batalhão de Polícia Militar Rodoviário, onde o soldado Patrocínio era lotado e prestava os seus serviços ao povo de São Paulo. Nós acompanhamos, ao longo das buscas, que duraram 7 dias, um descaso fora do comum do governo do estado de São Paulo. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, voltou ao Tribuna Virtual para falar sobre a demissão dos servidores públicos da imprensa oficial. Esses trabalhadores foram surpreendidos com um comunicado eletrônico dando conta de que eles já estariam demitidos, né? Com dispensa de aviso prévio, dispensa de cumprimento de aviso prévio, a partir do dia 2 do mês agora de novembro. E eles estão sendo orientados a irem, não hoje, mas amanhã, já para fazer a rescisão, para assinar os documentos necessários para a rescisão do contrato de trabalho. Quem também participou do Tribuna Virtual foi a deputada Janaína Pascoal, do PSL. Ela alertou a população para que evite aglomerações nesse momento tão delicado da pandemia. Eu tenho visitado o interior, estou em contato com pessoas, cidadãos do interior, autoridades também, e os casos de internação têm subido. Ainda não é uma situação gritante, mas tem subido. Então, queria pedir, é óbvio que todos nós precisamos trabalhar, precisamos estudar, mas aquelas atividades que podem ser evitadas, né, eu peço que sejam evitadas, peço que sigam utilizando máscara, o álcool em gel, evitar eventos, evitar mesmo aglomerações. Tem gente que questiona, né? Toda hora alguém fala que saiu um estudo em algum lugar, que essas medidas não são eficazes, efetivas. Eu acredito que sejam, né? Porque o contágio, a contaminação tem muito a ver com a proximidade, com a pessoa espirrar numa superfície, a outra ter contato. Então, eu acredito que essas medidas podem até não ser determinantes, definitivas, mas elas ajudam muito. Por conta da pandemia do coronavírus, as atividades parlamentares aqui na Alesp acontecem de modo virtual. O Tribuna Virtual é transmitido de segunda a sexta-feira, da 1 da tarde às 3 da tarde, tanto na TV quanto no canal da Alesp do YouTube. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, pediu aos fabricantes de vacinas contra a Covid-19 que disponibilizem metade de sua produção de doses esse ano para o dispositivo internacional COVAX. Enquanto os países mais ricos acumulam vacinas rapidamente, o COVAX, que fornece doses aos países pobres, quer garantir uma distribuição justa entre aqueles que podem pagar e aqueles que não podem pagar, mas ainda não funciona a todo vapor.
E isso quando a Índia, de onde a Covax recebe as doses, bloqueou as exportações da vacina fabricada pelo Instituto Serum para combater a epidemia justamente no seu território. Até 4 de junho, o Covax havia fornecido mais de 80 milhões de doses para 129 países e territórios, menos do que o esperado. Durante essa situação, a OMS pediu mais uma vez aos países ricos que já vacinaram parte da sua população que compartilhem as vacinas. Mas a organização também pediu às empresas farmacêuticas que mostrem solidariedade. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo lançou a campanha de testagem para a Covid-19 através de uma gota de sangue. As pessoas ficam sabendo se tem a presença de anticorpos para o vírus. O teste leva apenas 10 minutos. Todos os funcionários aqui da Lesp, deputados e prestadores de serviços serão testados. Acompanhe como foi o primeiro dia da campanha aqui na Lesp com a repórter Tayana Conrad. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo lançou a campanha de testagem para a Covid-19, que detectam em apenas 10 minutos, através de uma gota de sangue, a presença de anticorpos para o vírus. O presidente da Casa, o deputado Carlão Pinhatari, do PSDB, foi o primeiro a realizar a testagem e falou da importância da iniciativa. Eu acho que é de extrema importância a gente testar todos os funcionários terceirizados ou os funcionários da Assembleia, para que a gente volte presencialmente com muito mais segurança, de saber que as pessoas estão sendo testado para saber se já tiveram, se tem ou se estão com Covid. Eu acho que é muito importante a Assembleia fazer esse trabalho e dar exemplo para todo o Estado. Até o momento, apenas trabalhadores da Lesp podem fazer os testes, porém a medida poderá ser ampliada também aos visitantes, segundo o presidente da Casa. Eu fiz, deu negativo, eu já tomei a primeira dose da vacina há 30 dias atrás e já deu que eu estou começando a ser imunizado. Então isso eu fico muito feliz de saber que a saída para essa pandemia realmente é a vacinação de todos os brasileiros. Nós vamos fazer a testagem até o fim de junho e aí tomaremos a decisão se realmente vamos voltar presencialmente ou não. Dependendo do número de pessoas infectadas, espero que seja um número muito baixo, mas eu tenho certeza que isso será, a gente vai voltar, mas voltar com muito mais garantia, inclusive a Assembleia Legislativa, eu vou tratar isso com a primeira secretaria para que a gente compre mais testes, para testar inclusive as pessoas que venham falar com os deputados. Durante a campanha serão testadas pessoas sem sintomas e, em caso de pacientes que apresentam suspeita ou algum sintoma, serão atendidos na divisão de saúde para avaliação médica e, caso necessário, serão encaminhados através de pedido médico para a realização do exame PCR suave nasal, que pode ser feito em laboratório. Pacientes que testarem positivo para a Covid-19 serão encaminhados à divisão de saúde e receberão orientação médica quanto às medidas preventivas. Os testes estão disponíveis para funcionários da Lesp, deputados e prestadores de serviços, do dia 7 de junho ao dia 11 de junho, das 13 às 17 horas no Hall Monumental, através de distribuição de senhas de atendimento. O prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, afirmou que a partir dessa semana, que lactantes com comorbidades, com criança até 1 ano de idade, sejam vacinadas. A previsão é de 28 mil mulheres para que essa vacina aconteça. Será necessário apresentar um documento com foto e laudo médico, além da certidão de nascimento da criança. O secretário municipal de saúde, o Edson Aparecido, disse que não há restrição de vacinas para esse grupo. Ele se refere à suspensão temporária da aplicação da vacina da AstraZeneca, justamente para gestantes. Também nessa semana, a cidade deve receber um novo lote de vacinas da Coronavac. Atualmente, só há contingente para a segunda dose. E a gente fala agora aqui no Jornal da Rede Alesp sobre uma palestra no ILP abordando a importância da assessoria de imprensa na comunicação política. E a gente conversa agora com Letícia Jacques, ela é jornalista e também palestrante. Boa tarde, Letícia. Bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp.
Letícia, falando justamente, a gente sabe, né, da importância que tem os cursos do ILP aqui, não só para casa, mas também para quem participa virtualmente dessas palestras. Eu gostaria que você começasse falando o quanto, né, um assessor de imprensa é essencial nessa comunicação política. É bastante essencial, né, Júlia? A gente sabe que existe aí uma diferenciação entre o profissional que trabalha com marketing e o profissional que trabalha com assessoria de imprensa, e isso às vezes é muito divulgado de forma errada. Não é o profissional de marketing que vai fazer a assessoria de imprensa. O jornalista, um profissional voltado para a assessoria de imprensa, é o que vai trabalhar de forma melhor a figura de um político, a figura de um candidato com a mídia, que é essencial aí para divulgar as plataformas desse político, né? E levar aí, na verdade, suas bandeiras para a população, para que as pessoas conheçam as bandeiras daquele político. E falando justamente sobre essa palestra no ILP, ela pode ser acessada só por esses jornalistas, colegas nossos, né, que trabalham ou gostariam de trabalhar na área política, ou também os interessados, os gabinetes, os servidores públicos, são convidados para justamente entender esses pormenores, né, da assessoria de imprensa? Isso, eu acho que chefe de gabinete, qualquer pessoa que faça parte do gabinete de um político, ele pode entrar para assistir essa palestra, para entender a dimensão e a importância de se ter uma assessoria de imprensa, uma equipe de comunicação que tenha um profissional de assessoria de imprensa para representar esse político, né? Agora, uma outra questão, Letícia, que é importante a gente ressaltar, não só no mundo da política, né, mas também nos outros setores, o assessor de imprensa tem esse papel fundamental de filtrar não só aquilo que chega para o seu assessorado, mas também essa questão do media training, né, de conversar com o seu assessorado como melhor se posicionar sobre algumas questões. Isso vai ser abordado também na palestra? Vai sim, Júlia. Além de media training, que é bastante importante, né, que é o posicionamento do político aí mediante a mídia, a gente também vai falar sobre fake news e gerenciamento de crise. E também são pontos aí que atualmente são necessários, né, que o político, o candidato, ele esteja preparado para enfrentar essas fake news que estão surgindo aí o tempo todo e também saber como se portar diante de um gerenciamento de crise junto com a comunicação. Você falando uma coisa, Letícia, muito importante, gerenciamento de crise. A gente sabe o quanto os administradores públicos e principalmente quem está em alguns setores, como o da política, precisa gerenciar algumas crises, seja porque estamos justamente no meio de uma crise sanitária, não é? Então, você precisa dizer aos seus eleitores, à sociedade, como combater a pandemia do melhor modo possível, precisa ser clara essa comunicação, né? E quando se fala em gestão de crise, não é só quando algo deu errado, mas também antever que algo aconteça, né, Letícia? Isso, a gente, na verdade, tem que estar preparado para tudo, né? É importante preparar uma equipe, preparar o próprio político a respeito de coisas que podem vir a acontecer. Então, o gerenciamento de crise ele não acontece só no momento em que o problema surge. O gerenciamento de crise, na verdade, ele tem que ser precavido, né? Ele tem que ser pensado, ele tem que ser dimensionado para poder melhor atender aí a equipe toda de um gabinete. Porque, na verdade, o gerenciamento de crise ele não vai atingir só o político, né? Toda a equipe de comunicação, toda a equipe do gabinete acaba se envolvendo também para estar aí antenada em relação a certos problemas que podem surgir. Agora, uma outra questão também que eu acho que é interessante, não só para nós jornalistas, né, que exercemos em algum momento a assessoria de imprensa, mas também para os assessorados e para quem, como você bem disse, trabalha nos gabinetes, são a questão de gerenciamento das redes sociais. O quanto usar as redes sociais a favor dessa questão de mandato e afins, mas também analisar qual é o perfil das pessoas que seguem os agentes administrativos, os agentes públicos e afins, não é? Você precisa ter uma análise não só quantitativa, mas qualitativa também. Na verdade, a gente fala que a comunicação ela tem que estar interligada. O trabalho de um assessor de imprensa ele tem que estar interligado com quem está gerenciando as redes sociais, quem está fazendo o marketing.
E aí tudo isso é analisado dentro de uma equipe de comunicação. A gente faz a análise do público que está recebendo aquela informação também através das redes sociais. A informação ela não chega só através da imprensa, da grande mídia. Hoje, a gente está conseguindo distribuir isso de forma muito mais rápida, muito mais fácil também dentro das redes sociais. Inclusive, também é uma ferramenta muito importante para o gerenciamento de crise, né? Justamente essa questão do gerenciamento de crise. Eu acho que hoje, não sei se você compartilha dessa minha ideia, Letícia, mas hoje o assessor de imprensa, o jornalista, ele precisa estar... Antes a gente precisava estar um passo à frente do que poderia acontecer. Hoje a gente precisa estar uns 5, 10 passos à frente, porque as coisas estão mudando numa rapidez muito intensa, né? Eu acho que o profissional completo é aquele profissional que ele não se fecha apenas para o que ele tem que fazer. Hoje a gente sabe que um profissional de comunicação completo é o profissional que entende do que tem que ser tratado com a mídia, mas que mergulha também na área das redes sociais, né, que consegue entender aí como capitanear até seguidores para as redes sociais, o público específico para aquele agente público, para que ele possa levar a informação de forma mais completa e mais rápida. Então, acho que está tudo interligado, o profissional hoje ele tem que ser multifuncional, né? Você falou de multifuncionalidade, a gente está no mundo das multiplataformas também, né? A gente vê as redações integradas, a gente vê... Quem gerencia, às vezes, a rede social, claro, você tem um especialista para gerenciar, para medir as métricas das redes sociais, mas também para você pensar no todo, você tem que pensar como multiplataforma, né? O que você posta numa rede social, você não pode postar do mesmo jeito da outra. Hoje, o jornalista, o assessor de imprensa, o comunicador, né? Quem mexe com comunicação, é essencial que seja multiplataforma? Não dá para dizer, olha, isso eu não faço? Eu acredito que sim, tá, Júlia? A gente sabe que tem um profissional especialista para cada área. A gente sabe que o profissional de marketing, ele é um profissional que é mais voltado para essa área também de redes sociais, tá? Ele consegue analisar métricas, ele consegue ser um analista, ele consegue identificar o que está certo e o que está errado. Mas se você é um profissional de comunicação e você também tem essa expertise, você se torna um profissional completo, um profissional, na verdade, que é importante dentro da equipe, porque você não vai se fechar somente naquilo que você sabe fazer. Quando você abre o leque, eu acho que você se torna um profissional muito mais importante dentro de uma equipe de comunicação. A gente está falando de equipes de comunicação, a gente sabe que comunicação é uma só, independente do setor que a gente atua, na área política, em cidades ou esporte, você precisa levar a sua declaração, você precisa levar aquilo que você fala da melhor maneira possível para o receptor, né? O receptor tem que entender a sua mensagem, não tem jeito, né? Mas na área da comunicação política, e puxando para efetivamente sobre essa palestra no ILP, o que é essencial no mundo da política e no mundo da comunicação política para que essa sua mensagem seja efetiva no receptor? Além de você conhecer para quem você está trabalhando, quem é o agente político que você está trabalhando, né? Quais as suas bandeiras, eu acho que relacionamento. A gente sabe que divulgação é bastante importante, conseguir cavar um meiozinho ali de ser divulgado dentro da imprensa, seja jornal, seja rádio, seja TV. E relacionamento é extremamente importante. Inclusive, essa é uma das coisas que eu costumo sempre falar, que se você não tem um relacionamento bom com os colegas dos outros veículos, isso te dá um pouquinho mais de trabalho, porque a gente tem aquela questão de divulgar a sugestão de pauta, né, o release, a nota, fazer aquele follow-up, mas quando você tem um bom relacionamento, as coisas conseguem assim, acontecer mais rápido. Claro que a sua pauta tem que ser interessante, o que você está comunicando tem que ser interessante, claro, o objetivo é interessante, mas o relacionamento é muito importante também com os colegas dos veículos. Letícia, isso que você está falando para a gente, quem mexe com a comunicação é essencial. Eu lembro quando eu trabalhava numa assessoria de imprensa que era muito difícil essa questão do follow-up, porque nem sempre as pessoas que estão nas redações ou estão para receber a nossa ligação podem parar para escutar o que a gente tem para falar sobre uma pauta e afins. Relacionamento, networking no mundo da comunicação é essencial, né? Isso, totalmente. E vou te dizer mais, tá? A gente fala muito sobre follow-up, telefonemas, pessoas não têm tempo,
E eu acredito que as ferramentas hoje, os aplicativos, eles vêm para facilitar a vida da gente, né, dentro do meio de comunicação. E uma coisa que eu tenho usado bastante dentro do meu meio aqui de assessoria de imprensa é o WhatsApp. O WhatsApp é uma comunicação que chega, você consegue falar com as pessoas, elas conseguem te dar uma resposta, ela pode estar super atarefada, mas ela dá uma paradinha para olhar a tua mensagem. Então, hoje, utilizar o WhatsApp também é uma grande faceta aí dentro desses aplicativos que surgiram para meio de comunicação. Os aplicativos, né? Muita gente usa esses aplicativos a favor, né, dessa dinâmica. A gente vê o quanto os assessores de imprensa, pelo menos aqui no meu WhatsApp, a gente recebe as pautas em questão de segundos, né? Justamente, a gente tem que usar essa modernidade ao nosso favor. Quando eu digo ao nosso favor, eu digo o jornalista, o comunicador que nesse momento está como assessor de imprensa, porque tudo a gente resolve aqui, né? É bastante rápido, né? Você não tem aquela questão de, pera, deixa eu terminar aqui um texto que daqui a pouco eu presto atenção no que você está fazendo, no que você está me passando, vou dar uma olhada na tua pauta. A gente recebe a sugestão de pauta na hora, a pessoa, se tiver um tempinho, dá uma olhadinha rápida ali, se o assunto já foi interessante, até porque é importante que a sugestão de pauta você traga o que é mais interessante já na chamada, né, já no título. Se aquilo ali chamar a atenção, a gente para 5 minutinhos, dá uma analisada na pauta, já passa para outra pessoa, já passa para o produtor, já passa para o repórter, e aí eu acho que utilizar os meios de comunicação hoje que facilitam a nossa vida tá uma grande chavinha aí que também foi virada aí com essa grande modernidade aí dentro dos meios de comunicação. Perfeito. Então, só relembrando, né? O Instituto do Legislativo Paulista promove, então, essa palestra justamente sobre a importância da assessoria de imprensa na comunicação política. Ela vai acontecer no próximo dia 17, né, de junho. Pelas redes sociais do ILP. Então, faço o convite, né, para todo mundo, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, para que participem e também troquem ideias, né? Networking, né? Vamos falar assim. Isso. Vai ser um espaço, na verdade, vai ser pelo YouTube do ILP. Vai ser um espaço onde a gente vai trocar conhecimento, a gente vai conversar aí sobre a mídia, sobre a política, sobre a importância do papel aí do assessor de imprensa com a grande mídia, né, com os veículos de comunicação. E aí eu convido vocês aí, chefes de gabinete, equipe de gabinetes, pessoal da comunicação também, a participar aí desse encontro no dia 17, às 15 horas, através do YouTube da ILP. Perfeito, muito obrigada, viu, Letícia, pela sua contribuição. Nada, obrigada hoje a você, Júlia. Boa tarde. Boa tarde. O deputado Roberto Moraes, do Cidadania, se reuniu remotamente com a secretária de Direitos da Pessoa com Deficiência, Célia Leão, para conversar sobre a instalação de uma unidade da rede Luci Montoro na cidade de Piracicaba. Atualmente, o estado conta com 18 unidades em funcionamento e prevê a instalação de mais 4 ou 6 novas unidades. Segundo o parlamentar, a cidade já possui um local apropriado para a construção ao lado do Hospital Regional. A secretária se comprometeu a reforçar a solicitação, agendando uma nova conversa entre o vice-governador, o Rodrigo Garcia, e o secretário estadual de saúde, o Jean Gorenstein. Novos encontros devem ser agendados entre os envolvidos até que a instalação possa ser confirmada. Um estudo do Instituto Trata Brasil, com dados públicos de 2019 e de 2020, revelou que o Brasil registra desperdício de cerca de 40% de toda a água potável que é captada no país, um volume capaz de abastecer mais de 63 milhões de brasileiros em um ano. Nos últimos anos, houve uma piora considerável em relação à perda de água. De 2016 a 2020, subiu em 3,5 pontos percentuais a quantidade de água potável que é desperdiçada. As regiões com maiores perdas são a Norte, com 55,2%, e a Nordeste, com 45,7%. Em seguida, vem as regiões Sul, com 37,5%, Sudeste, com 31,6% e Centro-Oeste, com 29,8%. A CPI da Covid inicia hoje até sexta a semana de trabalhos, ouvindo novamente o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga. A reconvocação do chefe da pasta da Saúde ocorre após a decisão do Brasil de sediar a Copa América de futebol masculino. Entusiasta da nova oitiva, o relator Renan Calheiros, do MDB de Alagoas,
chamou Marcelo Queiroga de ministro do silêncio e justificou que ele precisa retornar à CPI para explicar detalhes que omitiu inicialmente sobre a realização justamente do torneio de seleções aqui no país. Ontem, em breve entrevista à imprensa, o ministro Marcelo Queiroga disse que não se opõe à realização da Copa América aqui no Brasil, com a adoção, claro, de todos os protocolos sanitários recomendados pelos agentes de saúde. Na mesma entrevista, o ministro da Saúde destacou que não se fará esforço para que os atletas das seleções sejam vacinados antes da Copa América aqui no Brasil. Segundo ele, a imunização dos participantes não será uma imposição, pois mesmo que os atletas recebessem a vacina nesse momento, eles não teriam tempo hábil aí de uma imunidade total até o início da competição, já no próximo final de semana. As universidades federais foram responsáveis pela produção de pelo menos 691.471 litros de álcool em gel e álcool líquido, 651.254 máscaras de proteção facial, 515.079 escudos faciais, além de serem responsáveis pela realização de 661.839 exames de testagem para a Covid-19 em 2020. Ao todo, 85.500.000 pessoas foram impactadas por essas e outras ações conduzidas pelas instituições federais no ano passado, o que corresponde a cerca de 40% da população brasileira. Os dados foram apresentados pelo Colégio de Gestores de Comunicação das Universidades Federais, como parte da pesquisa Conhecimento e Cidadania, um projeto de ações de enfrentamento da Covid-19 realizadas pelas instituições federais de ensino superior, a IFES 2020, em transmissão online. O Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já com mais informação para você, rapidinho. Você acompanha Jornal